Graça e paz. Vamos começar a nossa leitura de hoje. Capítulo 26 de Gênesis. Isaac na terra dos filisteus. Sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Lá em Gênesis 12, no versículo 10, nós vimos que houve fome naquela terra e Abraão sai de onde ele estava e vai para a terra do Egito. Aqui acontece a mesma coisa com Isaac. Então Isaac foi a Gerar encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e lhe disse: Não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela e estarei com você e o abençoarei. Então olha a ordem de Deus aqui. Abraão foi. E ele já fala aqui para Isaac: não desça ao Egito. Habite nela e estarei com você e o abençoarei, porque a você e a sua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão com seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu, e a ela darei todas essas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos e meus estatutos e as minhas leis. Então Abraão foi, na vez de Isaac. Deus não permitiu que Isaac fosse para o Egito. 6. Isaac, pois, ficou em Gerar. Obediência. Deus mandou aqui, Não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Ele tinha ido a Gerar. Então Isaac ficou em Gerar. Obediência. Quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito de sua mulher, ele disse: é minha irmã. E essa história nós já conhecemos também, Abraão já passou por isso e fez a mesma coisa. Ele tinha medo de dizer: é minha mulher. E pensava assim. Porque pensava assim: os homens do lugar me matarão por causa de Rebeca, porque ela é muito bonita. Então Isaac repete a mentira de seu pai pela beleza da sua esposa, que está em Gênesis 12, versículo 10. A mesma coisa acontece aqui com Isaac, E aí nós vamos continuar aqui. Depois que Isaac havia permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaac acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse: é evidente que ela é sua mulher. Como é que você disse que ela é sua irmã? E Isaac respondeu: é que eu pensei que poderiam me matar por causa dela. Então Abimeleque disse: o que é isso que você fez conosco? Facilmente alguém do povo poderia ter se deitado com sua mulher, e você teria trazido culpa sobre nós. Então Abimeleque deu esta ordem a todo o povo: quem tocar neste homem ou na sua mulher certamente morrerá. Isaac semeou naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando e ficou riquíssimo. Tinha ovelhas, bois e grande número de servas, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. Então aqui nós vemos o verdadeiro cuidado de Deus, Isaac, apesar de ter mentido, mesma coisa que nós vimos lá atrás com seu pai Abraão, Apesar de ele ter mentido, o Senhor cuida, dele. 15. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Abimeleque disse a Isaac: saia da nossa terra, porque você já é muito mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. Isaac tornou a abrir os poços que havia sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que o seu pai já tinha lhes dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e acharam um poço de água nascente, mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa. Por isso Isaac chamou o poço de Ezeque, que significa discussão, porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse houve conflito. Por isso recebeu o nome de Sitna, que significa inimizade. Partindo dali, Isaac cavou ainda outro poço, e como por este não houve conflito, deu-lhe o nome de Reobote, que significa lugar espaçoso. Ele disse: porque agora o Senhor abriu espaço para nós e vamos prosperar nessa terra. Dali, Isaac foi para Berseba. Na mesma noite, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei sua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Então Isaac levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço. Se a gente observar aqui, são as duas qualidades, as duas coisas que Abraão mais fazia, Ele edificava altares e construía tendas, Isaac faz aliança com Abimeleque. Abimeleque, seu amigo Austate e Ficol, comandante do seu exército, saíram de Gerar para encontrar Isaac. Isaac perguntou: por que vocês vieram à minha presença se me odeiam e me expulsaram do meio de vocês? E eles responderam: vimos claramente que o Senhor está com você. Então pensamos que seria bom se houvesse um juramento entre nós e você. Queremos fazer uma aliança com você. Olha que interessante. Eles expulsam Isaac de lá, de onde ele estava, porque ele estava ficando muito poderoso, com a própria palavra que diz: saia da nossa terra, porque você já é poderoso demais. Porém aqui, a primeira frase que vem é: vimos claramente que o Senhor está com você. É impossível o Senhor trabalhar na nossa vida e as pessoas não verem o trabalhar de Deus. Não tem como isso passar desapercebido aos olhos humanos. Então eles querem fazer uma aliança com Isaac, porque ele está muito poderoso e eles veem a mão de Deus nisso. Olha que tremendo. Você jura que não nos fará mal, assim como nós também não fizemos nenhum mal a você, mas fizemos somente o bem e o deixamos ir em paz. Você agora é abençoado do Senhor. Então Isaac lhes deu um banquete, comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaac os despediu e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia, vieram os servos de Isaac, dando-lhe notícia do poço que tinham cavado e lhe disseram: achamos água. Ao poço Isaac deu o nome de Seba, que significa juramento. Por isso, Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Quando Esaú tinha 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beeri,
Eteu, e Basemate, filha de Elon, Eteu. Essas duas se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Aqui, Esaú comete a poligamia, que é ele ter duas esposas, né? Esaú desagrada seus pais com esse ato. Então, essas mulheres eram de famílias cananeias e praticavam a idolatria, provocando a Deus. Então, elas faziam aquilo que Deus não concordava e aquilo que Deus não queria, né, que eles vivessem. Então, por isso que é uma amargura de espírito para Isaac e para Rebeca, porque vocês veem, né, que teve todo aquele contexto para ir buscar uma esposa para Isaac. E aí, Esaú pega duas filhas dos cananeus, né, de pessoas que faziam aquilo que eles não concordavam, né, que não era o que Deus queria para eles. Então, isso desagrada demais esses pais. E é esse o nosso capítulo de hoje. Que nós possamos estar aqui amanhã novamente para ler mais uma porção da palavra, se assim o Senhor permitir, em nome de Jesus. Deus abençoe e uma semana abençoada pelo Senhor.